Posso falar de um jogo de carta que eu vou tirar do bolso agora? Não sei se você ouviu falar, se chama A Night at the Inventory. É um jogo de pôquer com os personagens de games. E eles ficam na mesa de pôquer falando bobagem. É a melhor experiência. Tá de noite, não tem nada a fazer. Não é pelo jogo de pôquer, é pelo papo. Tu nunca joguei. Quem dá as cartas é a robô do Portal. E quem tá na mesa é o Sam and Max, a personagem principal do Full Throttle. Tem personagens... aquele... Poxa, fugiu todos os nomes. Mas tem muitos personagens muito legais. E eu acho que é uma boa dica, assim. Tem 2 jogos com mesas diferentes. Com pessoa... Daí tu ouve a voz original do cara. E eles ficam conversando sobre as coisas. Aquele dia que tu foi lá... Qual é o problema com a tua moto e tal? Pois é. De vez em quando a gente tem muita idade e tal. A gente liga, às vezes sai, olha. E eles estão jogando. Eu achei interessante. Nunca joguei. Eu vou experimentar. É uma ideia... Ele certamente deve ser barato. E a bobagem é essa. Tu vai ganhando... Não só o dinheiro do jogo, mas também quando tu vai ganhando, todo mundo, eles zeram dinheiro, eles colocam o seu item principal. Então tu tem o livro do inferno lá, do The Walking Dead, que ele tá ali na mesa, tu tem o banjo do Sam and Max, tu tem o orbe a índole da GLaDOS. Então, tipo, tem muitas opções. Então, legal. Mas tu disseste uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, sobre a questão de a indústria tá sem criatividade. Talvez não ficou muito caro ser criativo. Também, eu acho que hoje... Aí você vê, por exemplo, né, uma coisa que até assustou a própria Hollywood, ficou assustada com isso, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir Godzilla Minus One. Lógico, maravilhoso. Esse filme foi feito com $15 milhões. Sim, e ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Assim, se você não assistiu, assista, porque, cara... É maravilhoso. Eu tenho um viés, né, porque eu amo os monstros, mas assim, esse Godzilla Minus One, eu juro pra você, meu filho não acreditou nisso, mas eu chorei no filme. Eu acredito. Não por causa do Godzilla, é por causa da história. A história é triste pra caramba. Sim. Mas o Godzilla, ele é um coadjuvante na história. Mas o Godzilla do Minus One é o Godzilla que é a moral que ele existe, que o Godzilla é a representação da bomba atômica. Exato. Ele não é ninguém, ele é só uma coisa que acontece e devasta. Exato. Né? Então é sobre isso. E eu não assisto os outros Godzilla. Eu não assisto o Godzilla vs Kong. Se você assistir isso aí, você não vê que... Esse Godzilla é raiz, é o Godzilla que foi lá, feito lá em 1954. Então, assim, um filme que foi feito pra comemorar os 50 anos do Godzilla. Sim. Ele acabou virando uma febre no mundo inteiro, porque o filme é realmente muito bom. E aí você vê que realmente Hollywood cobra um preço, e assim a indústria de games também cobra um preço para você ter melhores IPs. Você vê, por exemplo, vários IPs que estão sendo desenvolvidos agora, que levou anos para você. E aí você tem um custo. Você não tem lá uma pessoa desenhando, uma pessoa programando, você tem um time inteiro fazendo coisa. Então você tem centenas de desenvolvedores lá na Blizzard, no campus, né? Ele é bem amplo, né? E aí você tinha prédios da Blizzard que ninguém ia e ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque são os projetos ultra secretos da Blizzard. Sim. E você fala, os caras têm um prédio inteiro, porque tem cada andar é uma IP. Sim. Que está sendo desenvolvida. Sim. Na hora que ele vem pra luz, que aí ele é apresentado e tal, esses caras saem do limbo. Eu imagino que tu saiba disso, que logo quando a gente fechou o contrato de começar a desenvolver games para console, muitas vezes, trabalhando aqui no Brasil, tu tem que ter uma sala especial que tem biometria, que tu só pode entrar e sair pessoas com aquela biometria cadastradas, e aquele videogame tá cadastrado lá no servidor original da Sony, ou da Xbox, ou da Nintendo, e só consegue comunicar ponto a ponto. Ninguém sabe no que tu está desenvolvendo, só eles. Exatamente. Então... E assim, aqui, por exemplo, até a Blizzard mantinha desenvolvedores aqui, né, no Brasil. Então, uma vez eu tava lá trabalhando, de repente veio um documento, uma carteira de trabalho. Eu falei, carteira de trabalho? Quem que é essa pessoa aqui, né? Porque nós fomos informados que ele estava entrando na Blizzard Brasil, não tinha nenhum registro, nada. Aí eu pego... É que assim, eu falo que a Blizzard no Brasil,
Era igual uma estação espacial, né? Porque, tipo, o cara que é o biólogo, ele tem que saber consertar as máquinas também, entendeu? Sim. Eu era o cara do TI lá. Eu tinha a função de ser o PR, ETI, e BizDev, e aí... Tudo. Então, assim, porque eram poucas pessoas, né? Sim. E aí chegou um cara, aí eu falei, eu mandei a mensagem pro pessoal do RH lá dos Estados Unidos. Aí porque do fuso hora demora, né? Claro. Aí chegou e tal, eles responderam, não, esse é um desenvolvedor que nós estamos contratando. Olha, mas ele vai trabalhar aqui em São Paulo? Não, ele vai ficar lá na cidade dele, lá em Minas. Aí o cara estava sendo contratado em Minas. Tipo, uma cidade pequena. Acredito. A gente até ligou pro cara e falou, então, a gente recebeu o documento aqui e tal. Você não mandou por e-mail? A gente nem sabia que ele tava trabalhando e tal. E aí foi... Então, tinha gente lá na Blizzard que trabalhava que a gente nunca viu na vida. Sim. Porque eles estão trabalhando em projetos ultra secretos que o pessoal de desenvolvimento trabalhava e contratava os devs aqui e é isso. Valeu. Não tem mais nada, é isso. E tá resolvido. Comparando essa questão de ter um prédio, né, de IPs, tu citaste antes assim, eu acho que seria interessante ter feito de uma forma diferente a questão da Project Red com o Cyberpunk. Sim. Cyberpunk era o jogo deles. Então. Não tinha outro. Não é, E se dá errado, acabou a empresa. Então, mas talvez se eles tivessem feito o lançamento, assim, tipo, lançando os betas, eu acho que a comunidade ia entender, porque você tá testando um beta. Mas talvez tu não tenha dinheiro pra manter vivo a empresa. Tá. Entendi. Mas eles podiam ter feito os testes antes. Bem antes. Porque assim, quando você tem... Você não precisa lançar toda a fase. Você fala assim, ó, tenta jogar essa fase, esse mapa pequeno e ver o que você acha. E você vai testando. A gente testava dessa forma também. Sim. Você tinha um mapa, você tinha poucos personagens. Mas eu acho que tem muito do know-how que a Blizzard tem. Eles sabem disso. Talvez a Project Red não tenha o hábito de dizer, não, a gente normalmente faz o jogo, aplana tudo isso aqui, levanta todos os prédios e bota pra jogar. Da rede, não, a gente esquadrinha as coisas. Tava até comentando antes do programa com aqui com a nossa produtora, que eu disse assim, filme de cinema, tu não grava do primeira cena até a última, né? Tu vai aquecendo o ator. Tu faz a cena do meio, faz uma cena mais pro fim do roteiro, depois, quando o cara já tá integrado no personagem, daí tu faz as cenas iniciais, os primeiros 10 minutos do filme, e depois as cenas chaves, que são, tipo, essa aqui tu tem que... Agora tu vai entregar, né? Então, isso é super importante, dar essa mesclada. Nos games tem muita gente que ainda faz essa jovialidade. Sim. E aí você... Então, eu acho que muito da questão do flop hoje, que as pessoas até ficam duvidando assim, pô, será que esse jogo vai ser bom? Igual, por exemplo, toda vez que você vê um jogo assim, pô, isso aqui vai ser o jogo, o GOT. Aí você já para pra pensar, falando, será? Será que vai ser igual, por exemplo, Star Wars? Sim. Que a Ubi lançou. Cara, o jogo é legal pra caramba. Só. Assim, tipo, ele não consegue reter muito, eu acho. Sim. Né? Então você pega assim e fala, cara, pô, beleza, a premissa é legal e tal. Aí você vê algumas coisas que são muito repetitivas. Aí você fala, pô, será que não dá pra gente fazer alguma coisa diferente aqui e tal? Então, assim, a experiência acaba ficando maçante. E é um jogo, é uma coisa da DNA da Ubisoft. Você pega o Watch Dogs, por exemplo, é a mesma coisa, é a mesma premissa. Sim. Tipo assim, você acaba desistindo do jogo, porque o Watch Dogs é o GTA da Ubisoft. Sim. Cara, é um jogo legal pra caramba. Eu joguei o 1 e 2, eu achei legal. Só que, cara, você vê as missões, os side quests, é a mesma coisa sempre. Aí você fala, puta, chega uma hora que você fica já cansado de fazer a mesma coisa. Sim. Então, às vezes, você tem, sabe, trabalhar um pouquinho mais o level design, essas coisas. Eu sou... Não sou especialista, a gente teve a Ubisoft aqui em São Paulo, inclusive a gente já teve aqui no podcast pessoas da Ubi que trabalharam aqui, trabalharam lá fora, e tem essa questão da Ubi ter muito projeto. Então, na Rockstar, eles têm aquele projeto, aquelas 500 pessoas,
e ó, a gente tem que entregar esse quarteirão aqui. Lá eles têm times muitas vezes reduzidos ou pessoas que andam de um lado pro outro. O cara trabalhou um pouquinho no Hot Dogs, mas depois ele foi lá pro outro projeto, depois ele voltou. Então não tem tanta... Mesmo que o projeto... São estúdios diferentes que fazem, você tem Montreal, você tem Paris, realmente fica mais complicado. Tem Abu Dhabi. Então, como é que esse pessoal se comunica? Como é que esse pessoal faz isso funcionar, de fluir de verdade? Sim. Então, acho que tudo isso influi no produto final. Sim. Lá. Sim. Né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa interessante de ser considerada no processo. Óbvio que o jogador não quer saber disso aí. Ele quer só sentar e jogar. Mas a gente pesa tudo isso aí nesse processo e eu acho que a Ubi tem essa questão, né? De testar muita coisa. Hoje a gente até fala dessa questão da indústria. Eu acho que o que pode ser que aconteça daqui para frente é uma pasteurização da indústria. Por quê? Você tem uma entidade chamada Microsoft e vai comprando todo mundo. Então a gente tá vendo, assim, ele acaba focando em algumas IPs que, obviamente, igual, por exemplo, hoje eles têm uma vaca leiteira chamada COD. Sim. Porque... Que dá muito leite. Que dá muito leite. Assim, pra quem não sabe, Call of Duty, ele já deu um volume de receita pra Activision muito maior que Star Wars. Se você juntar tudo que Star Wars já fez na história de venda é maior, porque, tipo, os caras lançam todo ano um código diferente, são 3 estúdios trabalhando, e aí cada uma se reveza. Vai escalonando. Um ano é um ano é Treyarch, outro aí vai, né? Então, assim, você vê que cada ano é diferente o COD, e isso faz com que as pessoas comprem, né? É diferente, por exemplo, da EA com a FIFA. Que é o mesmo FIFA, né? A estrutura... Quando muda a engine... daí vai de novo, né? Eles trocam toda a Frostbite lá e daí limpa a mesa. Mas eles têm que começar do zero e até um dia eu ainda queria ter aqui o próprio Giliar Lopes, que foi produtor durante muito tempo, e ele também já contou que, tipo, puxa, às vezes tu faz toda uma interface do jogo, e daí eles olham e dizem assim, cara, isso aí não tá com cara de FIFA. Vai pro lixo, entende? E vai pro lixo, só que tem que sair o jogo no ano seguinte. Exatamente. E aí é isso que acontece. Eu acho que a Microsoft tá... Bom, ela já tem esse ponto, tem os jogos da Blizzard, que você tem um World of Warcraft que é um serviço praticamente, então você paga, tem recorrência, etc e tal. Você tem agora os jogos da Bethesda, que tá certo que Starfield não foi o sucesso que era esperado. E aí, muito por conta também dos problemas técnicos que aconteceram no começo. Sim. E aí, de novo, voltamos à questão dos betas, né? Talvez tivesse feito beta, talvez não teria saído da forma como saiu, e Starfield estaria num outro shape. Foi o que aconteceu com o No Man's Sky, por exemplo, que foi a mesma coisa. Esperava-se muito e entregou muito pouco. Ali eu acho que foi muito... Falou muito e entregou pouco, né? Tanto que o apelido era No Man's Lie. Quando saiu. Então, é compreensível, né? E eu joguei muito. Mesmo do jeito que tava, eu joguei bastante. Tenho muitas horas lá de No Man's Sky, porque eu gosto desse estilo de jogo, assim, sabe? Sim. De exploração e tal. Subnáutica também. São coisas que me atraem bastante. E aí você vê que eu acho que a próxima que deve ser... Você assistiu um filme chamado Máquinas Mortais? Que é um filme num futuro distópico que as cidades são móveis. Então, tipo, você tem... E as cidades, elas comem outras. Sim. Então, você tem as cidades menores, você tem as cidades grandes. Esse filme foi meio... Flopou um pouco, né? Flopou, pô. E eu acho assim... É igual Tropas Estelares. Sim. Na época, é uma porcaria. Nossa, que filme porcaria. Cara, é um filme visionário. Você assiste hoje e fala, meu Deus, cara. Que filme incrível. Que filme incrível. Então, Máquinas Mortais é do Peter Jackson, inclusive. Ele é o diretor do filme. Eu acho que as pessoas não entenderam a premissa, mas beleza. Não, a execução é ruim, então. Não, mas Blade Runner também tem isso. Tropas Estelares também tem. É compreensível. Blade Runner, ele é um filme que... Ele é muito bom, tudo. Só que você tem que parar muito pra pensar. Eu acho então, hoje em dia já não dá, E as pessoas não querem parar muito pra pensar. Então, eu acho que... mesmo naquela época, quando lançou em 82, eu acho que não era um filme que a galera ia fazer... Tem um filme hoje que eu acho que ninguém assim, não se deu muita bola, que é Resistência. Sim. Que é das IAs. Cara, eu falei, eu até falei pro meu filho, daqui 10 anos... Escuta o que eu tô falando, esse filme aqui vai ser, assim, o filme que vai ser tipo Blade Runner. Vai fazer todo desse sentido. Século, Eu falei, vai fazer todo sentido. E aí eu acho que tem...
Então, eu acho que tem... A Microsoft, ela acaba querendo abraçar muita coisa e vai ficar tudo nas caixinhas. Então, você não vai ter um desenvolvimento, assim, principalmente desses grandes estúdios, absurdo. O que a gente vai ter que apostar, talvez nos indies. Sim. E eu acho que ali é que sempre vai sair. Vai ser todo coisa início nova, de ano sempre sai uma coisa nova. E os asiáticos, porque eles não estão amarrados com ninguém. Sim. E mais aí, ou menos. Amarrado no sentido assim, eles não têm amarras de criatividade pra fazer o jogo. Não, o meu mais ou menos não é político nem nada do gênero. É mais ou menos porque, como a gente negocia bastante, eu trabalho bastante com o pessoal da Ásia, eles têm as suas próprias amarras culturais. Sim. De questões, de formas, de tamanhos, de quantidade de conteúdo. Isso é complexo também de... Não, eu até, assim, muita gente vem conversar comigo pra falar sobre... como é trabalhar na indústria de games, né? Sim. Eu falo, não tá aqui. Assim, eu digo assim, se você quer trabalhar numa empresa de games, obviamente, assim, você tem oportunidades, acho que aqui no Brasil, tem jogos muito bons sendo desenvolvidos aqui. Tennis Clash. É da Wildlife daqui. Que é daqui, que é muito bom o jogo. Eles têm aquele jogo que é de, tipo, Among Us. Sim. Que é bem legal. Você tem, por exemplo, teve um jogo aqui que apareceu, acho que no Summer Games Fest, chama Gaúcho and the Grasslands. Do Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu gostei pra caramba do jogo, a premissa é legal porque você é um gaúcho, né? Exato. Então, tipo, mas é porque eu achei, porque é um RTS que é na Rio Grande do Sul, E você escuta lá as frases em Galdério. Usando o Galdério lá, é legal. Então, assim, eu acho que tem jogos muito bons aqui sendo desenvolvidos, mas mesmo assim, ainda a indústria aqui no Brasil, ela tá nessas empresas. Sim, tá em São Paulo, tá em Porto Alegre, tá no Rio Grande do Sul, tem alguma coisinha no Rio de Janeiro, Florianópolis, Minas, eu entendo que... E tem uma empresa grande, a gente tem a Cocu, lá em Recife, que trabalhou no Horizon Zero Dawn, a própria Hermit Crab, né, com uma das empresas que eu trabalho. Então, tem opções, tem. Né? Mas é aqui onde a gente vai estruturar, né? Eu sei que, assim, na verdade, até as pessoas, quando vêm falar sobre isso, elas querem o Olimpo, né? Claro, claro. Eu quero trabalhar na Riot, eu quero trabalhar na Blizzard, na Activision. Não, eu acho que é um sonho possível, obviamente, mas, por exemplo, você vê essas empresas aqui no Brasil, elas basicamente, tirando a Riot e a Ubi, que são um pouco fora da curva, a maior parte delas trabalham somente marketing e vendas. Sim. Não tem pessoas aqui desenvolvendo localmente. Então, para você conseguir uma vaga aqui, é mais difícil. Com certeza. Né? Então, você vai ter que trabalhar em marketing ou em vendas. Então, Sim. tipo, você vai ter essa oportunidade. O meu caso, por exemplo, eu entrei na Blizzard, eu trabalhei na área de marketing porque eu era PR, né? Mas eu vou te dizer, eu conheço muitas pessoas, muitos guris que estão trabalhando na Blizzard, que são daqui de São Paulo, são do Brasil, e que fizeram essa trajetória. Eles óbvio, alguns deles trabalharam na Ubisoft daqui de São Paulo e foram pra lá, mas outros trabalharam na Aquiris, que agora é Epic Brasil, trabalharam na Hermit, trabalharam na antiga South Logic. Então, existe a área pra todo mundo. Assim, mas tem que cabocar. Então, eu lembro dos brasileiros que trabalhavam lá nos times de desenvolvimento lá na Blizzard. Muitos deles fizeram o quê? Eles conseguiram uma bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos. E aí eu vou falar o seguinte: pode parecer impossível isso, né? Você fala assim, como eu vou conseguir uma bolsa de estudo? Cara, tem bolsa de estudo para tudo. Sim. Inclusive, se você, por exemplo, tem as universidades americanas, elas pegam, por exemplo, estão precisando de alguém para trabalhar, sei lá, na cozinha. Tô dando um exemplo aqui, mas é mais ou menos isso. Você vai trabalhar na cozinha lá, trabalhar no refeitório lá. Cara, eles te dão uma bolsa de estudo pra você estudar. Sim. Então você trabalha lá e estuda. Então, tipo, você tem essa possibilidade, e aí você entra numa universidade onde você possa, e aí tem também bolsas de estudo para quem joga. Para quem joga, né? Então, você é um pro player e tal, você tem vaga para isso, né? Sim. Então você começa por lá e de lá você tenta entrar. É muito mais fácil. Porque por aqui você assim, eu recentemente recebi às vezes e-mail falando, eu queria trabalhar na Blizzard e tal, no time de desenvolvimento. Eu falei, cara, aqui eu não consigo nem mandar pra lá. Né? Então, assim, o lance é você realmente tentar buscar de uma outra forma. Eu sempre coloco essa questão e eu falo realmente como porque não dá pra você falar assim, cara, segue o sonho aí e vai.
acho que tem que ser tangível, né? Sim. Então, tem esse caminho. Eu acho que para os artistas, né, pessoal que trabalha com design gráfico, é um pouco mais complicado. Sério? Porque... Quem eu conheço da Blizzard só é artista. Ah, é? É o Murai, eu conheço alguns caras que trabalham lá fora também, como o Thiago Klafke. Todo mundo que é artista ou environment. Não, mas assim, é que, por exemplo, o que eu te falo que é complicado, porque assim, eu lembro da galera que se aplicava, e aí teve até um caso, agora eu esqueci o nome da pessoa, infelizmente, mas assim, ele até inclusive trabalhou, depois ele saiu da Blizzard, ele é um brasileiro, ele fez um desenho do Raynor, do StarCraft, e ele postou numa rede lá, e aí os caras da Blizzard viram e contrataram ele. Exato. Né? Então, assim, tem muito... Então, mas esse era o ponto, que, tipo assim, você tem que tentar mostrar seu trabalho usando essas redes onde os caras navegam. Sim, porque aí fica mais fácil de você entrar. Agora, às vezes você fala assim, eu vou... Não, você tem que... O cara que trabalha com isso, acho que ele tem que mostrar realmente... E aí os caras vêm e falam, porra, eu achei legal, e aí você consegue ter esse trabalho lá, né? Assim como esse cara de Minas que, por exemplo, conseguiu, e é mais assim, entendeu? Artistas, mantenham seu ArtStation, seu DeviantArt atualizados. Porque eu caço muito cara lá. E muita gente caça as pessoas lá, e lá onde tu encontra. E é o jeito que tem de encontrar, que é tipo, cara, isso aqui é legal, a gente tem um jogo nesse perfil, e esse cara faz uma arte nesse estilo. E mantém o que tu tem de melhor. Se tu fizer, se tu tem 10 artes, e 5 delas são... Tira 5, mantém só as 5. Não precisa colocar 25, não é sobre 100 artes. É sobre 3 que são incríveis. Sim, é exatamente isso. Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.